coração dele que Jesus colocou. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, irmãos. Amém? Estamos felizes em mais um culto a Deus nesta noite. E que Deus possa abençoar os irmãos conforme aquilo que necessitamos. Que não seja o pastor falar o que quer, mas sim aquilo que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Maravilhoso e digno de toda a glória. Irmãos, a palavra de Deus, ele quer falar muitas coisas para nós nesses últimos dias. Amém? Como diz o seu Antônio, nós temos que nos alegrar na presença de Jesus. Amém? Nós temos que louvar ao Senhor, mas não só por louvar ao Senhor, mas sim pela sua verdade e pela sua palavra, que ela é verdadeira e ela tem se cumprido. Amém? Irmãos, o início de todas as coisas começou com Adão e Eva. E Adão e Eva, como nós sabemos, eles falharam na missão. E ao falharem, eles adquiriram o pecado que se alastrou para toda a humanidade. Amém? Toda a humanidade, no seu DNA, para a linguagem de hoje, ele carrega esse pecado. Amém? E Jesus, ele é o antídoto para nós hoje. O sangue de Jesus, ele é o antídoto. Nós podemos ver que até os médicos hoje em dia, quando tu vai no doutor para consultar, você vai com um problema físico na saúde, o médico tem a curiosidade de perguntar para todos: tem alguém da família com essa genética? Eles geralmente perguntam se alguém na sua família já teve essa doença, se já teve essa enfermidade. Para você ver que até a ciência concorda que muitas vezes a genética puxa muito. Amém? E assim foi o que aconteceu com Adão e Eva quando eles falharam na missão lá no jardim. Ao pecarem, eles deixaram para os seus filhos e para a geração seguinte um DNA pecaminoso. E que, independente de passar de geração em geração, independente das pessoas, se elas são pessoas ruins ou se são pessoas má, não interessa. Tanto boa como ruins, elas carregam esse DNA de Adão e Eva. Amém? Que é chamado como o pecado original, o pecado dele. Amém? Claro que ao passar do tempo, ao nós nascermos, nós também adquirimos, por causa do pecado original, nós também adquirimos os nossos pecados, praticados por consciência, porque todos nós carregamos em nós algo que se chama alma e espírito. Espírito é aquilo que o Pai nos deu, que é a sua imagem e semelhança, é o que nos mantém de pé. A alma é tudo aquilo que é consciência, é aquilo que nos dá decisão de decisões de escolha, de fazer o certo ou o errado. Até hoje eu postei uns vídeos sobre a alma e o espírito. Acho que mandei para o Maurício também, não me lembro, que para mim foi uma das melhores explicações, que aquele vídeo mostra a diferença da alma para o espírito. Então, irmãos, a nossa alma é o que nos traz o pecado, é o que nós praticamos desde que nós tivemos consciência do que é certo e do errado, depois de uma certa idade. A alma é a consciência de nós decidir em que caminho nós devemos andar, qual é o caminho. Jesus, quando ele veio ao mundo, quando ele estava aqui, ele não veio dizer assim: ei, eu vim te salvar o teu espírito. Não tem como ele salvar o espírito, porque o espírito é a própria imagem e semelhança de Deus. O espírito, ele é perfeito, ele é algo que está dentro de nós, que é o que nos dá vida, é o que nos sustenta. Amém? Então Jesus, você pode reparar na palavra que ele sempre dizia e sempre se referia da alma. Eu vim para salvar as almas dos pecadores. Ele veio salvar a consciência das pessoas. Amém? Diga glória a Deus. Então, irmãos, começamos a viver e a raça humana começou a viver. E diz a palavra de Deus que quando foi formado o tabernáculo com Moisés, começou a existir um trabalho que se chama sacrifício. A cada ano o povo tinha que se reunir nesse tabernáculo
E todos os anos o povo tinha que levar o quê? Um cordeiro, tinha que levar ofertas. Ofertas eram frutas na época, eram verduras ou animais. Amém? Então o povo tinha que levar, a todos os anos tinha que levar no tabernáculo essas ofertas, mas também o povo tinha que levar uma ovelha imaculada, uma ovelha perfeita, nova, sem nenhuma mancha, sem nenhum machucado, não tinha que ter nem sequer uma ferida nesta ovelha. Esta ovelha era separada. Então o povo em todo ano, eles tinham que se apresentar no tabernáculo, levar as ofertas, que era o produto da terra ou os animais, como uma oferta viva, e tinha que levar uma ovelha separada. Diz a palavra de Deus que eles levavam essa ovelha, o povo levava essa ovelha e apresentava ao sacerdote. O sacerdote olhava para aquelas ovelhas, via se não tinha nenhum machucado, e diz que naquele momento, quando quando estava se preparando, o povo se congregava ali no tabernáculo, o povo se congregava, diz que o sacerdote degolava aquela ovelha diante do povo e esperguia o sangue no povo e no altar. Aquele sangue da ovelha cobria o pecado do povo daquela época, cobria. As pessoas eram ali esperguidas de sangue, as pessoas recebiam aquele sangue e eles eram cobertos, o pecado era coberto. Ali eles faziam os cultos a Deus, manifestavam, comiam, e depois voltavam para suas cidades, que ficavam ao redor de Jerusalém. Tinha pessoas que levavam de 3 a 4 dias até chegar a Jerusalém, onde se encontrava o templo, onde se encontrava o tabernáculo de Moisés. Depois do tabernáculo veio o templo feito por Salomão, e as oferendas e as ovelhas continuavam, nada tinha mudado. Continuava esse tipo de sacrifício. Todos os anos o povo se reunia no templo, entregava as ofertas e também entregava, cada um levava uma ovelha imaculada, limpa, e entregava ao sacerdote. O sacerdote examinava e degolava a ovelha e espargia o sangue sobre o povo, e o povo, através daquele sangue, era perdoado dos seus pecados. Era algo simbólico. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o sacerdote fazia tudo isso aí. O povo ficava 3, 4, até 7 dias no templo, glorificando a Deus, agradecendo a Deus pela boa colheita, pelo ano abençoado, e voltava para sua terra, e mais um ano se seguia em diante. Passou-se o tempo, e assim passou-se o tempo, chegou a Malaquias, passou 400 anos sem Deus falar com mais ninguém. Deus não falava com mais ninguém por 400 anos. Depois dos 400 anos, Roma tomou conta de Jerusalém, e Roma ali era uma ditadura muito forte, tomou conta de toda aquela terra de Jerusalém, e ali eles estabeleceram um regime, e o povo clamava a Deus, o povo pedia socorro mais uma vez para que Deus os livrasse da opressão, dos crimes, da conspiração. E assim Deus tinha prometido desde o início dos tempos o Messias. Tudo que eu falei para você agora sobre a ovelha era algo representativo, era algo como um sinal que ia se cumprir no futuro. Essas ovelhas que matavam e usavam o sangue deles para cobrir o pecado de cada um, era algo simbólico, representativo, e uma profecia para os dias futuros. E os judeus entenderam isso. E os judeus esperavam o tal de Messias, Jesus Cristo. Até hoje, muitos não creem que Jesus era o Messias. Fechou-se os 400 anos, e apareceu um profeta em Jerusalém, clamando no deserto, dizendo para o povo voltar-se a Deus novamente. Aleluia, pode aplaudir. Oh, glória. E ali aquele homem, aquele profeta, clamava ao povo, dizendo que era tempo de voltar a Deus novamente, a buscar ao Senhor,
porque estava vindo o reino dos céus. O povo na época não entendia o que era o reino dos céus. O reino dos céus era uma pessoa. João Batista estava se referindo a Cristo Jesus. O reino dos céus, o rei do céu era Jesus. E ele clamava ao povo. Chegou o tempo em que Jesus Cristo se apresentou ao povo, e ele andou entre nós, e assim ele começou a fazer sinais e maravilhas. Ele ressuscitou até mortos, ele curava cegos, curava surdos, ele levantava os aleijados, paralíticos, coxos. Assim Jesus tudo fazia pelo poder que o Pai assim o concedia. Diga glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus Cristo, ao passar do tempo, quando ele caminhava, ele anunciava tudo isso, chegou um tempo que ele dizia: olha, o Filho do Homem chegará um momento que vai ser entregue aos pecadores e sacerdotes para ser morto. Ninguém entendia naquele momento o que Jesus estava falando, mas ele volta e meia falava. Ele dizia: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores e sacerdotes e fariseus para ser morto. Ninguém entendia, nem nós entendia também. Mas chegou um momento que o Espírito Santo, quando nós revelamos, quando nós se esforçamos a entender o propósito de Deus, nós começamos a entender que o que Jesus estava revelando ao nosso coração, que Ele era aquelas ovelhas que um dia era morto para cobrir o pecado do povo de Israel. Ele era aquelas ovelhas, diga glória a Deus. Só que desta vez ele veio com o corpo, ele era homem, ele era o verbo que se fez carne entre nós. Ele tinha poder para isso. Todos os anos se fazia sacrifícios de ovelha, mas quando Jesus surgiu e se revelou quem ele era, ele revelou para todos nós que iria ter um sacrifício, e ia ser um único sacrifício, jamais e nunca mais iria haver sacrifício, iria ter apenas um sacrifício, e esse sacrifício era Jesus. Jesus era essa ovelha, que um dia ele ia ser açoitado, ele ia ser cuspido, ia carregar uma coroa de espinha sobre a sua cabeça, ia ser pregado na cruz, e 6 horas ele ia agonizar, e mesmo na cruz, ficando 6 horas agonizando, mesmo na cruz, ele clamava ao Pai, ele orava ao Pai, ele invocava o nome do Pai, não por ele. Incrível era isso, não era por ele, porque ele tinha certeza e ele já sabia que ele era a ovelha que veio ao mundo para ser sacrificada pelos nossos pecados. Diga glória a Deus, aleluia. E ele na cruz, Dona Maria, ele não pedia por ele pedia por todos nós. Ele dizia: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Senhor, está tudo consumado. Quando ele diz está tudo consumado, significa que chegou um momento que todo o pecado da humanidade, não foi por mim, não foi só pelo seu Agapito, não foi só pelo seu Maurício, mas foi por toda a humanidade. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus ali, ele ficou na cruz por 6 horas. E ali ele derramou até a última gota de sangue. Até a última gota de sangue significa que foi por toda a humanidade. A palavra de Deus diz que a última gota de sangue, por último saiu a gota d'água. Saiu água, não tinha mais sangue no seu corpo. Ele fez tudo isso por toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. E assim ele completou, assim ele morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados. Hoje nós temos que anunciar, nós que entendemos hoje nós temos essa visão pelo Espírito Santo de Deus, por esse sacrifício que Jesus fez por nós. Hoje nós temos que anunciar ao povo, assim como nós anunciamos João capítulo 3, versículo 16, que diz:
Deus amou o mundo, não foi só o Xavier, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que assim nós não viéssemos a padecer aonde? Tanto no que vai vir, como também no inferno. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. A palavra de Deus também diz, irmãos, que a palavra, quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias morto. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e andou mais 40 dias e 40 noites junto com os discípulos novamente. E ele ordenou os discípulos dizendo: ei, não se afastem de Jerusalém. Como dizendo para os dias de hoje: ei, não se afaste da comunhão dos irmãos. Não se afaste da igreja. Porque ainda falta mais uma coisa para vocês. O que, pastor? O revestimento do Espírito Santo. Vocês tiveram conhecimento, vocês adquiriram conhecimento do que eu fiz, do que eu estou fazendo, mas agora vocês precisam ser revestidos de poder e de autoridade para anunciar a palavra de Deus. Diga glória a Deus. E assim Jesus disse: não se afastem de Jerusalém, esperem mais uns dias. E assim aconteceu a festa dos tabernáculos, assim aconteceu a festa dos Pentecostes, aonde os discípulos estavam, o povo que ali aceitou, acreditou naquilo que ele falou. E naquele lugar, assim como esse lugarzinho, Maurício, assim não era um templo, era uma casinha, era a casa de alguém, que aonde se reuniram, e diz que naquele momento eles se reuniram, se congregaram, e eles louvavam como nós estávamos louvando aqui, e adoravam a Deus, clamavam a Deus, glorificavam o Senhor. E quando eles clamavam em alta voz, em adoração, dando glórias a Deus, diz que tremeu-se a terra, e assim o Espírito Santo veio sobre todos eles, como um formato de língua de fogo, e veio sobre eles e os batizou com poder, revestiu eles com poder. Todos ali estavam falando em línguas diferentes, ainda não era línguas estranhas, não era a língua dos anjos. Por quê? Porque diz que depois que terminou aquele culto deles, e eles saíram, diz que o povo escutaram eles conversando e dizia: ei, esses aí não são galileus? Sim, são. Então por que eles estão falando na nossa língua? Então significa que eles foram batizados contra as línguas mais terrenas. Por exemplo, diz a palavra que eles eram indultos, eles eram iletrados, significa que eles eram analfabetos, eles não sabiam ler, então mal sabiam falar a linguagem deles. Mas a obra de Deus era tão grande que diz que eles tinham que sair por nação em nação para anunciar o Evangelho. Então naquele momento eles foram batizados com línguas de cada nação. Em cada nação que eles chegavam, por exemplo, Maurício nunca falou em espanhol, mas aqui nesta noite, se ele se deixar ser batizado pelo Espírito Santo, e se assim for a vontade de Deus, ele ir lá no Uruguai para evangelizar, fazer a obra com poder e autoridade, ele sai daqui falando em espanhol, falando a língua lá dos castilhanos lá, assim, ele nunca estudou inglês, mas se Deus quer que ele vá fazer a obra lá nos Estados Unidos, batiza ele aqui em línguas, e ele sai falando em línguas estrangeiras, a língua dos Estados Unidos, porque Deus tudo pode, aleluia, Deus tudo pode, irmãos, glória a Deus. Aleluia! Essa línguas aqui em Atos, que está em capítulo 2, é línguas que ainda é terrena, é daqui da terra. Era alguém que era brasileiro e um castilhano encontrou com ele assim: mas você não é brasileiro? Mas por que ele está falando a minha língua? Está falando em espanhol, eu estou entendendo ele. É o poder de Deus, diga glória a Deus. Amém? E aqui é o que eu quero chegar para vocês, irmãos, para que vocês possam entender. Tudo isso Jesus fez por um propósito. Não é para fazer festa, irmão. Não é para fazer grandes coisas que Deus não está falando para fazer. Deus está dizendo: amigos, irmãos, familiares, está chegando uma época que vai ter uma transformação na terra, vai ter uma tribulância aqui na terra, vai ter uma tribulação aqui na terra, vai ter grandes coisas terríveis aqui na terra, e é para isso que eu batizei vocês, é para isso que eu revesti vocês, para que vocês possam ter poder, coragem, ousadia de anunciar para outras pessoas o que vai acontecer no mundo, porque a arca já está pronta novamente, e essa arca tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Diga glória a Deus. Aleluia.
Jesus Cristo está pronto, Jesus Cristo está de braços abertos, e o mundo vai passar por uma tribulação, a qual todos precisam vir para Jesus, todos precisam reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, independente de religiões ou placas, tem que estar verdadeiramente com o coração inclinado para Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida eterna. Diga glória a Deus. Em Joel capítulo 2, versículo 23, 28 em diante, diz que chegaria um tempo que todos iam ser batizados. Vamos ali em Joel, vamos ali rapidinho ali. Não é o que eu quero dar, mas eu só quero Joel. Glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E isso já se cumpriu, irmãos. Isso já se cumpriu em Pentecostes. Esse Espírito é o Espírito Santo que foi derramado sobre todos aqueles que Deus separou e que assim eles creram no que Jesus Cristo estava fazendo e no que Ele vai fazer. Essa parte até o 29 já se cumpriu. O Espírito Santo já está entre nós, convencendo do pecado, da justiça que é Jesus Cristo e do juízo que é o final de todas as coisas. O Espírito Santo já está entre nós. Diga glória a Deus. Versículo 30 diz assim, e mostrarei prodígios dos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não esqueça que diz assim, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então antes vai vir o que? Vai vir a tribulação na terra. Isso já está sendo preparado para vir. Isso já está a caminho, já está a um passo de acontecer. É aonde vai vir a paz de 3 anos e meio, e depois os restos dos 3 anos e meio que vão vir, vai ser a grande tribulação, aonde eu creio que já não estará mais a igreja, já vai ser retirada a igreja dessa tribulação. Diga glória a Deus. Isso está por acontecer a qualquer momento, isso está sendo preparado a qualquer momento, e não só para esse grande evento que é o arrebatamento da igreja, mas também isso serve, o Espírito nos revela que isso também serve para quê? Para nós que podemos talvez não ver o arrebatamento, porque como dizia o pastor Joel, você lembra o pastor Joel? O pastor Joel dizia assim, olha, se Jesus não vem no arrebatamento, eu tenho certeza que eu vou a Ele. Se Ele não vem a mim, eu vou a Ele. Então isso não significa só o arrebatamento. Eu não me preocupo com o arrebatamento, eu me preocupo como está o estado da minha vida, porque eu não sei depois desta pregação se amanhã eu vou estar vivo. Eu não sei se nesta noite o Espírito Santo pode me levar e amanhã o irmão Renato saber. Sabe o pastor Xavier? Sim, Deus levou para si, porque nós não sabemos do dia de amanhã. E por isso que todos os dias o Espírito Santo, Ele traz alegria ao nosso coração, mas não alegria de nós termos uma vida de abundância aqui, mas Ele nos traz alegria porque nós podemos a qualquer momento receber o reino eterno. A vida eterna é onde a alegria vai ser infinita, vai passar para todos sempre. Aleluia! E ele diz assim agora lá no versículo 31, o 30 mostra a revelação sobre o arrebatamento de coisas terríveis que vão acontecer na terra, e no 31 diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Primeiro vai ter a tribulação. No meio da tribulação, os judeus e aqueles que ficaram aqui na tribulação, eles vão clamar a Deus, eles vão se arrepender, vão buscar a Deus, e aí sim, irmãos, aí todo olho verá a Cristo. Não esqueça, irmão, que no arrebatamento ninguém vai ver Jesus Cristo, porque Jesus vai vir de um lado do oeste ao oeste, e ninguém vai vir, ninguém vai ver, porque vai ser como um tipo de um relâmpago. Diz que você vai dormir com o seu cônjuge, só um vai levantar o outro dia, 2 estarão no campo e só um vai ficar no campo, e assim vai ser o arrebatamento. Ninguém vai ver Jesus Cristo, vai ser rápida coisa, e aí só vão ficar aqueles que vão passar na tribulação, que vão ficar na tribulação, mas que vão ter a oportunidade de salvação, de buscar a Deus ainda, mas vão estar na tribulação, vão sofrer por causa dessa tribulação, mas vão ter a oportunidade ainda de buscar a Deus. Mas diz que aí sim, quando verdadeiramente esse povo clamar a Deus, os judeus que esperavam o Messias de tal maneira, não acreditaram que Messias já tinha vindo, não acreditaram que Jesus já estava entre nós, diz que eles vão se dar de conta de uma coisa. Do que, pastor? O anticristo, que vai se passar por Cristo, que é o que vai governar o mundo, vai pedir que o ser humano e as pessoas e as nações se prostrem a ele, e aí os judeus vão se dar de conta. Mas para aí, nós nunca se prostramos a ninguém, a não ser o grande Deus, a não ser Jeová, a não ser o El Shaddai, Adonai Elohim, e eu vou estar me prostrando a esse homem? Aí eles vão se dar de conta que aqui ele não era o Cristo, mas sim era o diabo, era o filho da perdição, e ali eles vão começar a se arrepender, ali eles vão voltar a clamar a Deus, e aí sim, quando eles clamarem verdadeiramente a Deus, aí Jesus vai vir sobre as nuvens com poder, sobre as nuvens com poder, junto com os anjos, e ali ele separará as ovelhas dos bodes. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Abra lá em Marcos, irmãos, que a hora está passando. Você entendeu tudo isso que eu anunciei a você? Amém. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que nos alegrar, sim, mas nesses momentos decisivos da verdadeira igreja, por isso que as pessoas não estão vindo mais à igreja, Maurício, porque eles não querem ouvir a palavra, eles não querem ouvir mais a palavra, que é o alimento que te leva à salvação. Hoje as igrejas querem fazer muitas vezes festa, querem fazer confraternização, querem fazer em corais, querem fazer isto, querem fazer em aquilo, mas pregar a verdadeira porta de salvação não querem pregar mais, com medo muitas vezes, com medo de perder as suas ovelhas, de perderem o povo dentro da igreja. E nós não podemos ter medo de pregar a verdade, porque o próprio Jesus Cristo disse que a porta da salvação ela é estreita, a porta da salvação é estreita, e a porta da perdição ela é larga. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para nós finalizar, Marcos capítulo 13, versículo 32. O obreiro autor pregou sobre esta palavra, e Deus bateu muito forte no meu coração. Aleluia, santo é o Senhor. E temos que continuar nessas pregações. A igreja ela tem que estar pronta. Toda pessoa que está dentro da igreja, toda pessoa que está em comunhão na igreja, ela está dentro da arca. E por isso que muitas vezes o pastor, o obreiro, precisa ser enérgico na pregação. Muitas vezes precisamos exortar as pessoas. Por quê? Porque a porta da arca está aberta, a porta da igreja está aberta. E o que está acontecendo hoje, Maurício, que o povo do mundo não olha para a porta da igreja. O mundo não olha. O mundo geralmente diz assim: ainda não é tempo. E o que é pior,
a própria igreja, por falta de entendimento, pegou uma palavra e pregam muitas vezes na igreja assim, ó: ei, tudo é no tempo de... E isso é uma besteira. Quando se trata de salvação das almas, na verdade que o tempo do Senhor começou há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus pegou a Torá para ler Isaías 61, ele anunciou ali, ele se apresentou através da Torá. Ele disse: hoje se cumpre esta palavra. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Você pode ler Isaías 61. Não, agora não precisa. Só guarde no coração e leia em casa. Jesus abriu a Torá, que era a Bíblia da época, e disse: hoje se cumpre essa palavra. Por quê? Porque aquela palavra estava de pé na frente de todo mundo. E hoje é o ano aceitável do Senhor. Há mais de 2000 anos já estava começando a surgir a vontade de Deus ao coração dos homens na questão da salvação. Quando a palavra de Deus, e a palavra de Deus nem fala sobre isso, quando alguém diz assim: é tudo no tempo de Deus, Deus nem fala, não está nem na Bíblia esse tipo de fala. Quando ele fala tudo é no tempo do Senhor, é quando se refere a algum sonho seu, é quando se refere a um desejo seu. Eu quero ter uma boa casa. Espera no tempo do Senhor, que na hora certa Ele vai te dar. Eu quero um carro, eu quero isso e aquilo. Espera no Senhor, porque no tempo certo Ele vai te dar. É como agora aconteceu com os guri, com a Vicky, com o Gabriel. Eles queriam uma moto. O desejo deles era uma moto. Mas nós falava, no tempo de Deus, Deus vai te dar. Até eu e a Jocelane, nós estávamos até procurando o preço da carteira para eles tirarem antes de comprarem a moto. A moto vai ser no tempo do... Mas enquanto isso, se nós pudermos, vamos ajudar a pagar até a carteira para vocês irem tirando a carteira de motorista, de moto. Mas não, irmãos. Aí apareceu o filho do diabo. Apareceu o filho do diabo. Quando eles não conseguiram com nós, porque nós falamos que as coisas materiais é no tempo do Senhor, Deus não pode te dar algo, Maurício, ou irmão Renato, Ele não pode te dar algo se você não está preparado. Se você não tem carteira de motorista, por que você acha que Deus vai se agradar você andar de carro, de moto, sem carteira de motorista nas ruas? Como é que Deus vai se agradar? Se a lei dos homens já é errado, imagina nas mãos de... essas coisas Deus vai dizer para você: olha, no meu tempo eu vou te dar essa moto. No meu tempo, quando eu ver que você estiver preparado. Isso sim, Deus se refere a isso. Mas quando na questão da salvação da alma, o tempo do Senhor começou há mais de 2000 anos atrás. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus fez tudo isso por nós, fez tudo isso por você. Agora Ele só pede uma coisa para você. Olha só o que diz em Marcos capítulo 13, no versículo 32. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O grande dia do arrebatamento, ou da tribulação, ou da vida de Jesus, o Pai não anunciou. Deus não deu a data, não deu o dia, não deu a hora, mas deixou rastros, irmãos. Ele deixou rastros. Por onde, pastor? Pela própria palavra. Quarta-feira, o obreiro pregou sobre Mateus capítulo 24, quando perguntaram para Jesus: Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinais haverão? Olha, haverá tremor de terra, haverá guerras, rumores de guerras,
haverá fome, pestilência, haverá inimizade entre os pais e os filhos, haverá esfriamento de coração. Haverá muitos falsos profetas, falsos cristos, haverá um monte de coisa. E o que mais você vê hoje em dia? Você já não está vendo na televisão, nas redes sociais, os falsos profetas? Você já não está vendo os falsos milagres que já estão acontecendo? Você já não está vendo que a igreja, o ser humano estão se matando? Amém? O ser humano está se matando. Hoje eu estava falando, o ser humano hoje estão colocando mais o amor, mas estão colocando mais amor mesmo nos animais do que no próprio ser humano. Hoje a pessoa pessoas postam foto de animais, a velório de animais, isso, e o ser humano cada vez se afastando, está se cumprindo a palavra, irmãos. Amém? Esse detalhe aqui é o que o Espírito Santo nos deixa no nosso coração nesta noite. Olha só o versículo 33. Olha só. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo ou o dia. 3 coisinhas aí. Olhai é para nós observar. Olhar significa observar, analisar. Olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo com as pessoas, olha o que está acontecendo com a nação, olha o que está acontecendo com as famílias, olha o que está acontecendo com a área econômica. Observa o que está acontecendo lá e observa o que Jesus falou aqui. Observa, olhar e vigiar. Quando ele diz vigiar, vigiar do quê? De uma bala perdida? Vigiar de um governo corrupto? Não, porque tudo isso tem que se cumprir. Mas vigiar o nosso coração, irmão Renato. Vigiar a nossa alma. O que nós temos se alimentando? O que nós temos comendo? A comida que eu estou falando é o quê? O que nós temos praticado? Será que nós saímos daqui da igreja e sentamos com pessoas para falar das coisas de Deus, do que está acontecendo, do que vai acontecer? Ou saímos daqui da igreja para seguir falando bagaceirismo, fazendo fofoca do fulano, do ciclano, fazendo o que nós fazia antes? Vigiar é o que eu estou fazendo da minha vida. Tem uma certa passagem que amanhã eu vou fazer um vídeo, que Jesus na mesa, os discípulos, irmão Maurício, estavam os discípulos na mesa, e Jesus chegou, dona Cândida, para ele sentado, diz assim para os discípulos: ei, um de vocês vai me trair. E diz que os discípulos falaram um para o outro assim: será que sou eu? Será que sou eu? Mas será que sou eu? Para ver a diferença dos discípulos, dos crentes da época com os crentes de hoje. Quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, eles olharam para si, eles olharam para dentro de si, eles vigiaram a si mesmo. Será que sou eu? Será que é eu que vou trair Jesus? Será que eu vou fazer alguma... Você lembra que nós estávamos falando ontem, Maurício? Quando eu conheci o meu patrão é uma pessoa assim, irmãos, meu Deus, os 3 primeiros dias que eu fui trabalhar, eu cheguei para Jô e digo assim: Jô, eu pedi as contas, eu vou me embora, porque esse homem é tão bom, boa pessoa, educado, simples, meu patrão, irmão, que eu fiquei com medo de eu fazer algo e machucar o emocional deles, frustrar ele. Falei para o Maurício ontem, é assim que tem que ser o cristão, vigiar em si. Quando Jesus falou que um deles ia trair eles se olharam para si: será que sou eu que vou trair? Porque cada um deles se conhecia. Pedro se conhecia quem ele era, Tomé conhecia quem ele era, eles se conheciam. Hoje não, hoje cada um aponta o dedo para o outro: não, é tu, pá, aquilo não vale nada, aquilo não presta, pá, isso e aquilo, pá, porque não sei o que, pá, e não se olha nunca para si. Amém? Vigiai.
Vigiai é você se vigiar, não sair da arca, não sair da presença de Deus, não se desviar. O que eu quero dizer é que o mundo nem sequer olha para a porta da igreja. Mas hoje, infelizmente, muitos que estão na igreja estão com curiosidade de sair para fora. Chegam até a porta para olhar, meu Deus, o que eu estou perdendo? Olha lá, estou perdendo aquela festa, meu Deus, estou perdendo isso, meu Deus, eu acho que eu vou dar uma saidinha. Só que nessa saidinha você pode correr o risco da porta se fechar e você não poder entrar mais. Amém. E muitos estão saindo, irmãos. Amém? Então ele está dizendo, vigiai. E orai. O que quer dizer orai? Orar é uma forma de ter intimidade com Deus. Orar não é só algo para você estar pedindo, não é só algo para você estar só na hora da necessidade. Orar é o momento que você tem de expressar o seu coração a Deus. É a simplicidade de estar com Deus. Eu aprendi com uma obreira que era mãe da fé minha. Ela dizia assim, filho, quando eu estou lá no meu quarto, eu levo uma cadeira para o quarto. E eu dizia, ué, tá louca, velho? Ele, não, meu filho, não estou louca não. Essa cadeira aqui, essa aqui é para o meu Jesus se sentar comigo. Amém. Amém. Amém? Olha o alto grau de espiritualidade da mulher velha. Ela levava uma cadeira e ela, na fé dela, ela acreditava que Jesus estava sentado ali na cadeira com ela. Orar é isso, é você ter essa intimidade com Deus. Quem tem intimidade não tem perigo de ter curiosidade de sair para fora da igreja. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Diga glória a Deus. E no versículo 34 diz assim, ó: e é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Olha só que interessante. Esse homem é Jesus, irmãos. É quando Jesus foi elevado aos céus. Jesus foi elevado aos céus e Ele nos deixou autoridade para nós aqui nesta terra anunciar o seu evangelho, anunciar a sua palavra, anunciar a salvação a todos. Esse homem que ele fala aqui, ó, e é como se um homem, esse homem é Jesus, partindo quando ele foi elevado, né, para fora da terra. Glória a Deus. Olha o diabo. Glória a Deus. Vamos lá. É como se o homem, partindo para fora da terra. Para fora da terra. Não foi passear. Para fora da terra. Jesus foi elevado. Ele foi arrancado da terra. Ele está no céu, sentado à direita do Pai. Ele é esse homem. Deixasse a sua casa e desse autoridade a quem? Aos seus servos. Quem é os servos? É a dona Cândida, que já trouxe pessoas para a igreja. É a dona Maria, o seu Renato. Vocês são servos. Por isso que eu digo para o seu Renato, pega as folhinhas de evangelismo. Aquilo vale muito mais que qualquer valor de dinheiro aqui no mundo. Aquelas folhinhas que a dona Genice leva para evangelizar, muitas podem não vir aqui para a igreja, mas tenha certeza que pela minha fé, aquelas palavras que estão naquelas folhinhas vai tocar o coração e vai levar para a igreja em algum lugar. Amém? Amém? São almas que valem muito mais do que qualquer valor de dinheiro que você queira oferecer. Não é dinheiro que pague uma alma. Amém? Amém. E diz assim, ó, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, olha o versículo 25, versículo 35. Vigiai, olha só, aqui só nessas passagens o Espírito Santo ele fala muito em que? Em vigiar. E diz assim no versículo 35, ó: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se de tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache o quê? Dormindo. O que é dormindo? É a pessoa que não ora mais,
não lê mais a Bíblia, não tem mais comunhão com Deus. Fala até em Deus. Ele até fala, não, Deus é bom, Deus é isto, mas Deus é aquilo, mas já não está mais com as candeias ligadas, já não está mais com azeite sobre si. É como a história das virgens, das 10 virgens, irmã. As 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes, né? 5 estavam com fogo, estavam com óleo na candeia, estavam acesas do Espírito, na presença de Deus, mas as outras estavam até na igreja, vinham, davam glória a Deus, davam aleluia a Deus e voltavam a semana da mesma maneira. Eu acho que quarta eu não vou na igreja. Eu acho que quinta eu não vou na igreja. E assim vai levando a vida, vai levando como uma rotina no máximo. Mas está sempre o que? Apagado. Só que vai chegar a hora, o dono da casa vai chegar e vai levar aqueles que estão acesos em espírito e vai deixar aqueles que não querem nada com nada. Amém? Para que vindo de improviso, o que é improviso? Quanto menos espera. Quando você menos espera, vai brincando de evangélico, vai brincando que ama Jesus, vai brincando. Não, irmãos, nós precisamos nesses últimos dias nós fortalecer cada vez mais na presença de Deus. Amém? E para nós terminar, só nesse versículo ele diz aqui, e as coisas que vos digo-os a todos. O que ele disse? Vigiai de novo. E engraçado que não é o pastor Xavier que anuncia isto. Quem anuncia isto é o próprio Jesus Cristo nos dias anteriores a qual ele ia se entregar. Ele foi que falou tudo isso. É o próprio Jesus que, quando ele veio à terra, quando ele esteve entre nós, ele veio para salvar, para resgatar nós do pecado, da perdição. Ele vem para nos resgatar, irmão Renato. Ele demonstrou o amor. Por isso que eu tenho pavor daquelas pessoas que falam do amorzinho de Jesus. Amorzinho de Jesus para cá, amorzinho de Jesus para lá, amorzinho. E o pastor, e o Bruno vai aqui. Não, irmãos. Jesus, ele era amor. E ele provou o amor dele na cruz. E quando ele esteve aqui entre nós, ele estava como advogado. Ele estava aqui para resgatar você. Mas só que a palavra de Deus diz, lá no versículo 32, a qual nós já lemos, diz que nem Jesus e nem os anjos sabem quando vai ser o grande dia. Amém. Porque até o Jesus, ele está esperando a ordem do Pai. É mistério isso é mistério. Porque Jesus e o Pai e o Espírito Santo é uma trindade, eles são um só. Mas só no grande dia ele vai nos explicar como ele fez isso, amém? Amém. Não convém nós ter essa curiosidade de saber. Amém. Nós só temos que saber que Jesus é Pai e Filho, amém? Amém. E em carne ele veio como Filho, ele se deixou de toda a sua glória e majestade para estar entre nós como homem e se tornou Filho. Só que a palavra de Deus diz que nem ele sabe, nem os anjos, somente o Pai. E sabe qual é o problema disso aí, irmãos? O problema é que Jesus, quando veio em carne, ele veio como advogado, como amor em pessoa. Mas só que quando ele voltar com poder em cima das nuvens, com poder e autoridade, junto com seus anjos, ele não vai vir como o amorzinho de Jesus. Ele já vai vir como um oficial de justiça. Amém? Ele já vai vir como um oficial de justiça. O que é um oficial de justiça? Ele bate na porta da tua casa, ele só vem te trazer o quê? Te entregar aquilo que o juiz... Tu vai tentar argumentar com o oficial de justiça, o oficial de justiça vai dizer assim, eu não quero nem saber, isso não é problema meu, só vim te entregar a carta. Verdade. E o dia, do grande dia, Jesus vai vir a mesma coisa, irmãos. Ele só vai vir cumprir o que o Pai mandou. Ele só vai vir trazer o juízo. Ele só vai ordenar os anjos, hein? Vai lá e separa os bodes das ovelhas. Não sei quem tu é. Mas eu preguei, eu anunciei, expulsei demônio, eu dei até dízimos, eu não sei nem quem tu é.
Afasta de mim com a tua iniquidade. Porque eu sei que tu ia na igreja, entregava até o teu dízimo, tu não faltava nenhum culto, mas tu cruzava a porta da igreja e voltava para os teus pecados. Tu nunca quiseste te converter de verdade. Tu nunca quiseste ser transformado de verdade de dentro para fora. Jesus, quando vier, irmãos, Ele não vai vir como um amiguinho qualquer. Ele vai vir como alguém que vai vir com a sentença pronta. Então esse é o momento, irmãos. Receba o amor de Cristo de verdade em seu coração, porque Ele te ama mesmo. Ele te ama, Ele deu a vida dele por mim, por você e por toda a humanidade. E por isso que nós temos que entregar nossa vida a Ele. Ele é o único caminho. Amém? Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Feche a sua Bíblia. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia.